Oi, 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 minha gente! Diretamente do calor de Salvador para o frio de Paris neste momento, 0 grau por aqui. Fiz como o time do Bahia. Saiu do calor da Bahia para o frio de Manchester, só que eu vim para o frio de Paris. É o trabalho. O trabalho nos chama. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve, curte o canal e também curte esse vídeo para a gente falar um pouco sobre a adaptação e a chegada de Beraldo no PSG. Eu sei que já tem um tempinho que ele chegou, mas agora, estando em Paris, vou avaliar um pouco mais a chegada do ex-jogador do São Paulo. Vamos lá. O Beraldo chegou para ser titular? Não, porém ele vai ser titular. O PSG passa por um momento com muitas lesões e aí o Beraldo chega justamente num contexto em que ele seria adaptado aos poucos, entraria ali de vez em quando, mas já chega mudando bastante esse contexto, porque o Skriniar, que era o zagueiro titular, que vinha sendo o zagueiro titular ao lado do Marquinhos nessa temporada, se lesionou, já fez uma cirurgia inclusive, e por conta disso ele vai ficar fora aí por algum tempo, um bom tempo, e o Beraldo acaba caindo de paraquedas nesta titularidade, uma grande chance que o Beraldo pode aproveitar. Para a gente recapitular um pouquinho a situação dos zagueiros do PSG, o Skriniar e o Marquinhos vinham sendo titulares nessa equipe. Vale lembrar que o Kimpembe era um jogador que já estava esperado para estar de volta em 2024, mas ele teve uma outra questão na lesão que ele já tinha e ele precisou passar por outra cirurgia e deve ficar à disposição aí para a reta final da temporada. Enfim, ainda vai precisar fazer, claro, toda a readaptação depois de tanto tempo fora. Então, o Kimpembe saiu da jogada, o Skriniar se lesionou e o Lucas Hernandes, que é um jogador que pode atuar tanto na zaga quanto na lateral, tem jogado na lateral exclusivamente, praticamente por conta do não retorno do Nuno Mendes, que também tinha uma expectativa de já estar numa reta final aí de recuperação de lesão, mas que ainda não está disponível. Com isso, o Luiz Henrique fica com poucas opções na defesa. Vai lembrar que neste momento da temporada ele ainda vai perder o Hakimi por conta da Copa Africana de Nações. Então, o Beraldo chega neste momento com uma necessidade muito grande de um zagueiro titular e ele vai ganhar essa oportunidade. O Beraldo já chegou, inclusive, na primeira partida, entrando no final do jogo, né, na Supercopa, jogou já também na Copa da França e aí foi titular, sendo substituído ali aos 60 minutos mais ou menos, e neste final de semana a expectativa é que ele seja titular pela primeira vez no campeonato francês e, mais importante do que isso, titular pela primeira vez no time titular do PSG, já que tanto na Supercopa da França quanto na Copa da França, em especial nessa última partida em que ele foi titular, era um PSG muito modificado, com muitas reservas, com alguns jovens, porque o Luiz Henrique, obviamente, gira bastante o elenco e aproveita as Copas e essas partidas para girar ainda mais. Então, este jogo deste final de semana contra o Lens, que é uma boa equipe, inclusive, não é o mesmo Lens da temporada passada que garantiu a vaga na edição dessa Liga dos Campeões, né, que foi para a fase de grupos, mas não classificou para as oitavas de final, mas ainda assim é uma equipe que teve um início de temporada muito ruim, mas que já começa a se acertar um pouco mais e que tem um coletivo que pode fazer jogos interessantes. A gente viu, inclusive, na Liga dos Campeões diante do Arsenal. Então, é um jogo bom para que o Beraldo agora esteja titular do PSG e que a gente possa, de fato, ver ele com o time titular desse PSG. Recentemente, no Fred e Beckler Explicam, eles falaram um pouco sobre o PSG estragar ou não alguns jogadores. E, claro que tudo depende muito de contexto, do momento do jogador. Vou falar especificamente aqui do contexto do Beraldo. E é um jogador muito jovem ainda, e é verdade que até alguns anos atrás, talvez o PSG não fosse o time ideal para você fazer a transição direta do Brasil
para a Europa. Então era muito mais aconselhável, digamos assim, você fazer essa transição passando por Portugal, por exemplo, ou por um time médio da Espanha, enfim, fazer essa transição de forma mais gradual e não direto para o PSG. Vamos lembrar que até o ano passado ainda era um PSG muito das estrelas, muito do individual e que não tinha tanto espaço para o crescimento ou um ambiente propício, um ambiente tranquilo para desenvolvimento de jovens. Esse PSG de agora mudou um pouco o seu perfil. Um pouco não, mudou bastante o seu perfil. Tem um perfil muito mais de desenvolver jovens. O Luiz Henrique é um técnico que faz isso. Mais recentemente no seu trabalho, por exemplo, na seleção espanhola, a gente viu isso. A gente viu o Luiz Henrique colocando jogadores experientes e testados, com muita carreira, deixando esses jogadores de lado e colocando muitos jovens em campo. E foi uma seleção da Espanha, na minha opinião, que fazia um bom trabalho, ainda que não tenha sido um grandíssimo trabalho, mas eu acho que teve pontos muito interessantes, em especial esse desenvolvimento dos jovens. E o Luiz Henrique tem feito isso no PSG, é um técnico que dá importância para esse desenvolvimento, que dá importância para o coletivo, que tem tido carta branca no PSG. Então, por isso que eu acho que hoje, para um jogador de 20 anos, e em especial no caso do Beraldo, que chegou e vai ter a oportunidade de ser titular, porque eu acho que jovem precisa jogar, isso enfim, todo mundo entende que é um momento de desenvolvimento do jovem, então tô falando muito do jovem nesse vídeo, e que é preciso estar em campo, é preciso ter testes, é preciso ter experiência, é preciso participar do time, e é isso que vai acontecer com o Beraldo. Então, neste momento, eu acho que o PSG se torna um time interessante para esse contexto, para esse perfil de jogador. O Beraldo tem contrato até 2028, então são 4 anos e meio aí. Ele ainda vai ter 25 anos quando terminar o contrato. Então é um momento que o Beraldo pode, ou sim, fazer uma carreira no PSG, enfim, se adaptar. A gente vê o Marquinhos, que está muito bem adaptado, que teve diversas oportunidades de renovar ou não e renovou no PSG. É também um jogador que é titular de seleção brasileira, então o Beraldo pode seguir um caminho parecido nesse sentido. Acho que tem um potencial grande para mim, inclusive, entre ele e o Moscardo, que chega um pouco depois. Ele, na minha opinião, ele tem mais talento e eu acho que ele vai ter uma adaptação mais fácil do que o Moscardo, ao menos na minha visão neste momento. Então, ele pode seguir um caminho mais nessa linha, ou daqui a 4 anos, 4 anos e meio, ou até, enfim, 1 ano antes de contrato, enfim, a depender de mercado, ele fazer um salto acima, caso o PSG realmente também não faça o seu passo acima de ser protagonista na Europa, né? Já é protagonista na França, a cada ano tenta se tornar protagonista da Europa, teve 2 anos ali batendo final, batendo semifinal de Champions, mas nos últimos anos o projeto não vinha avançando. Na minha opinião, hoje o projeto fez uma mudança de rumo interessantíssima e que por isso torna, sim, o PSG um destino e um perfil interessante pro Beraldo. Hoje é a minha expectativa sobre o novo jogador do PSG. Então, se você chegou até aqui agora neste vídeo, curte um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a chegada desse brasileiro aqui no PSG. Ainda teremos o Moscardo. Vamos ver se chega mais algum brasileiro por aqui. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo, qual a sua expectativa pro Beraldo no PSG. E, claro, também se inscreve no canal. Estamos perto de 12 mil inscritos e essa é a expectativa por aqui. É isso, gente. Bom final de semana para todo mundo. Para quem está na Bahia em especial, muito sol por aí. Eu vou me aquecer porque, repito, faz frio aqui em Paris. Final de semana de trabalho é isso. Um 2024 com muitas coisas acontecendo. Eu espero aqui no canal e eu conto com o apoio de vocês. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.